Olá pessoal, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez, podcast Papo de Obra, com a missão de trazer conteúdos relevantes ao setor do mercado pujante, economia que movimenta centenas de milhões e bilhões. No mercado imobiliário, mercado de construções, grandes profissionais já desfilaram. Hoje completamos 186 profissionais que estão aqui conosco, agradecendo a sua audiência, a todos que estão conosco nesse projeto maravilhoso do podcast Papo de Obra. Muito obrigado a todos pela audiência, agora ao vivo no canal do YouTube. E também lembrando que nós estamos comemorando um número muito importante nessa semana, onde recebemos os resultados do mês de julho da nova TV AgroTour. Chegamos a 22.500 pessoas, um público fantástico. Quero agradecer essa nova parceria da nova TV AgroTour e todas as suas afiliadas, suas plataformas digitais. Um abraço ao Marcelo, que acreditou no nosso projeto. Estamos também sendo reprisados agora, esse episódio, toda sexta-feira às 19 horas, para os amigos e irmãos lá de Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. É uma honra ter vocês aqui conosco. Também, hoje é uma noite da construção civil, a noite de trazer grandes convidados e grandes conteúdos. E nesta noite não é diferente das outras episódios, né? Hoje completamos o episódio 68. Com muita honra recebo aqui as minhas convidadas. Eu estou aqui com a Roberta. Tudo bem, Roberta? Zignani, arquiteta, tudo bem? Boa noite, Luciano. Tudo bem? É um prazer estar aqui e obrigada pela oportunidade. A gente que agradece. Grandes profissionais desfilando aqui com a gente e também sua colega, parceira, né? Estudaram junto na faculdade, vamos contar um pouquinho da história. A Marilise Agostini. Tudo bem, Marilise, também? Muito obrigado. Uma arquiteta aí, especialista em sustentável, né? Um assunto tão importante hoje no mercado. Muito obrigado e boa noite. Boa noite a todos, obrigado pelo convite, estou honrada a participar aqui, juntamente também com a minha colega Roberta, né? Onde a gente teve o longo trajeto da faculdade juntos, nos formamos juntos. Que legal, muito obrigado pela presença de vocês. Vocês vão conhecer um pouquinho hoje o trabalho dessas duas grandes renomadas arquitetas de Garibaldi, né? Inclusive tivemos já a Giovana, que é também lá da cidade de vocês, já esteve aqui uma oportunidade, e várias arquitetas da Serra. A gente está hoje a nível estadual, né? Como eu falei, além do canal do YouTube, a gente está hoje nos 3 estados, então uma visibilidade muito legal, um trabalho muito sério, né? E hoje o conteúdo é também muito bacana, a gente elaborou aqui com vocês, e a gente está muito feliz, com certeza, com a presença de vocês duas. Primeiramente, então, a gente, já como é de costume, né? Começa aqui com a Roberta, a tua formação, um pouquinho da tua história, o teu escritório, para quem ainda não conhece o trabalho da Roberta Zignani. Bom, o meu nome é Roberta, né? Eu sou arquiteta e eu me formei na Unicinos. Nós nos formamos na Unicinos em 2004, já vai fazer 20 anos aí de história. E quando eu me formei, eu me casei, fui trabalhar em São Paulo, voltei. E quando eu vim morar em Porto Alegre, eu moro em Porto Alegre hoje, meu escritório é em Porto Alegre e na Serra Gaúcha. Eu tenho uma sócia, nós não trabalhamos juntas, nós já dividimos espaço, né? Mas eu tenho uma sócia, que é a Mariana, e ela fica na Serra, em Garibaldi, e eu tenho o escritório em Porto Alegre. Mas nós trabalhamos juntos, todos os clientes do escritório. E a coincidência é que quando eu me mudei para São Paulo, a Marilise, eu trabalhava numa construtora e a Marilise entrou no meu lugar na construtora. Então a nossa história ela se cruza em vários momentos, assim, né? Interessante, desde a faculdade. Desde Bacana. A faculdade. Que legal. Inclusive conheci as duas, tive a oportunidade, né? Inclusive foi uma indicação, inclusive quero já agradecer um dos nossos patrocinadores, que é a Metainer do Brasil, já deixar um abraço para o Gilmar, para o André, que é o seu gerente comercial. Foi num encontro de um workshop, né, que vocês estiveram, inclusive a gente vai falar muito sobre isso. Tem tudo a ver o nosso tema hoje, né, as construções sustentáveis, né. A Metainer do Brasil hoje é um dos nossos patrocinadores, dos nossos parceiros, e nós, com muita honra, participamos, então, lá toda uma vez por mês, né, sempre agora é a última quinta, né, que é um workshop muito bacana, vocês vão falar um pouquinho sobre isso também. Então tive a oportunidade lá de vocês serem convidadas pela Metainer, né? E já tivemos aqui do litoral quase 50 profissionais, já estiveram comigo lá, nesses 5º meses agora, entramos no 5º mês de workshop.
E bacana, né? Essa integração, né? Esse network, né? Essas novas tecnologias chegando no mercado. Então, já aproveitando, né, Marilise, tu que vem com esse tema tão bacana para nós, conta um pouquinho também da tua trajetória. Então, eu sou Marilise Agostini, né? Sou arquiteta, fiz uma pós-graduação em sustentabilidade. Eu trabalhei em grandes empresas como Petrobras e no Exército Brasileiro. E hoje, então, eu tenho escritório na cidade de Canoas, né? Onde, então, o nosso escritório é especializado em projetos e construção sustentáveis. E também a formação junto com a... Sim, nos formamos juntas, né? Fizemos toda a faculdade juntas e Arquitetura e urbanismo. Uma curiosidade, porque nós vamos receber na próxima semana, inclusive eu quero deixar um parabéns a todas as formandas que tivemos agora no final de semana da Ubra. A gente tem uma parceria com a Ubra aqui de Torres, né? A todas as formandas, estaremos recebendo duas recentemente formadas, né? Estaremos conosco. O TCC de vocês, uma curiosidade, então, até para a gente estar vamos entrar aí na... Como é que foi? Na época eu fiz nem lembrava mais do meu TCC, mas eu fiz na verdade era uma academia, um espaço de bem-estar, assim, sim, tinha um beauty center, assim, era uma coisa meio, tinha também atividades aquáticas, academia, enfim, era bacana. Me lembrei era porque uma temática assim. Assunto que a gente vai trazer as novas formandas. E tu te lembra do teu? O meu trabalho era um restaurante com uma danceteria, né? E na época eu gostaria de ter feito um trabalho mais voltado para a sustentabilidade, mas naquela época tinha muito pouco material, não tinha conteúdo, a gente nem teve cadeiras na faculdade sobre esse assunto, né? Então foi muito difícil ter uma pesquisa em cima disso. Mas então eu fiz o meu projeto, era um restaurante com uma danceteria. Que legal. Bom, quero pedir licença às minhas convidadas, como já é de tradição, né? O nosso primeiro parceiro e patrocinador estão convidadas a degustar, então aqui já estão degustando, né? As saborosas shakes do Quero Café. No final nós vamos ter um nosso brinde já tradicional. Então quero citar aqui nossos parceiros comerciais, nossos patrocinadores, Quero Café, a KJ Inox, tudo em corrimão, uma empresa de Caxias, no aço, uma empresa muito legal lá de Caxias. Também a Metainer, né, como eu já citei, nosso patrocinador aqui. Estaremos realizando agora, na próxima quinta-feira, dia 31, o novo workshop, a imersão, tudo em casas like Steel Frame. Você é arquiteto, profissional do setor, construtor, nos procure nas redes sociais da Metainer. Estaremos lá novamente cobrindo esse grande evento lá com a Metainer. A Vertrauen, que esteve conosco lá também, que é parceira da Metainer, nosso patrocinador, uma grande indústria em perfis de PVC. Um abraço para o João. Teremos aqui no dia 5 de setembro, à noite do PVC, vamos fazer um programa muito especial com toda a equipe aí da Vertrauen, o João, uma equipe que vai vir lá da fábrica para falar muito sobre esse tema. A Companhia do Sono também, colchões de alto padrão. Deixa um abraço lá para a Cássia, para a Adriele, nossas parceiras lá. A T-Docs também se juntando a nós agora, uma empresa fortíssima no sector de tintas e permeabilizações. Mota Construtora, um filial agora na cidade aqui de Capão da Canoa, empresa das missões, uma bela empresa estruturada. A Flash Energy, novo parceiro, tudo em iluminação, uma empresa aqui da cidade de Rolante. Quero deixar um abraço para o Eduardo, seu diretor, e toda a equipe da Flash Energy, um novo parceiro em iluminação do Papo de Obra. A Move, né? Elevadores de alto padrão, lá de Pelotas, o Ricardo, inclusive vai estar aqui na próxima semana conosco, falando tudo desse fantástico mundo de elevadores aí, residenciais de altíssimo padrão. A Norte Sul, cortinas e persianas, tudo em cortinas automatizadas, persianas, uma empresa belíssima aí também. A Bendita Marcenaria, um abraço para a Lisa, diretora, a sua equipe, uma empresa familiar, uma empresa de altíssimo padrão, também nossa grande parceira aqui. Trend Construtora, um abraço para o Wilson, uma construtora também de casas de alto padrão aqui do litoral. Agora a Energy Volt, tudo energia solar é com a Energy Volt. Deixar um abraço para toda a equipe lá, o Eduardo, toda a equipe lá da Energy, lá que realmente conversamos essa semana, vai estar conosco aí sexta-feira o seu diretor. O Ismael vai estar com a gente aí também, uma bela empresa do setor. E a PLC Lareiras, né? A nova parceira, fechamos essa parceria, calefação em formas de lareira, uma empresa aí que está há 23 anos no mercado. Deixar um abraço para o Delmar e para toda a equipe aí, uma empresa referência aí em lareiras canadenses. Muito obrigado aí pela parceria. E a LD Fotos está com a gente aqui, a nossa parceira já há alguns meses, a Damares aí,
craque aí nas fotos e nos bastidores com a gente aí, ok? E também não podemos esquecer, né? A CA Constru House e o Casa 30. A CA, inclusive, inaugurou agora, está com a loja aberta aqui em Xangri-Lá, uma belíssima loja, tudo em materiais de construção. Está inaugurando oficialmente no dia 30 de setembro. E a Casa 30 do grupo, construções de casas de alto padrão. Um abraço para o Anderson Link e toda a equipe do Casa 30 e da CA Constru House. Ok? Então, muito obrigado a todos os parceiros do Papo de Obra. Então, vamos lá, Roberta. Como é que tu começa, então, a desenvolver um projeto residencial? A primeira coisa é conhecer o cliente, né? Principalmente fazer um briefing bem detalhado. Antigamente a gente fazia um questionário, né? Separado por ambientes, assim, focando em os equipamentos e tal, mas hoje a gente entendeu que um briefing a gente não faz numa simples reunião, às vezes é num bate-papo. Às vezes o cliente também não sabe muito bem o que ele quer passar e passando ao longo do tempo a gente vai conhecendo ele, conhecendo a família e vai tirando informações dele. Isso é muito importante, sabe? A gente vai percebendo que eles vão se abrindo e para nós, para conceber o projeto é muito importante, né? Para chegar num objetivo assim que é sempre atender as expectativas dele, né? A gente fala muito aqui, né? Vocês falam muito sobre o briefing, a importância, né? Até podes também colocar a tua opinião, porque como o assunto é igual para as duas, né? Isso é interessante. Com certeza, né? Esse briefing é muito importante, né? No início do projeto, para a gente conseguir capturar todas as necessidades do cliente, porque às vezes o cliente ele não consegue passar, né, o que ele realmente precisa, ou ele tem uma ideia e não é bem aquela que condiz com a necessidade dele naquele momento, né? Então isso é muito importante. Então, fazer a pergunta também inicial, né? O teu escritório hoje é especializado então em casas sustentáveis, então conta para nós então o que é quem está pensando então, é um assunto tão na moda hoje, né? Fazer uma casa sustentável. A sustentabilidade, ela é um estilo de vida, né? A gente tem que ter isso em mente. Sustentabilidade, ela é apoiada em 3 pilares, né? O ambiental, o social e o econômico. O ambiental, né? Claro, tem a ver com a natureza, né? Preservar a natureza. O social, então, tem a ver com a qualidade de vida, tanto do indivíduo como da sociedade como um todo. E o econômico, então, que tem que gerar economia durante o processo e pós o processo, né? Então, por isso, esses 3 pilares que regem a sustentabilidade, eles têm que condizer com o dia a dia da pessoa, né? As atitudes que a pessoa vai ter no seu dia a dia, né? Aquela pessoa que gosta da natureza, que já tem interesse, né, na preservação da natureza, o cliente que procura se alimentar de uma forma mais orgânica, né, com uma alimentação mais orgânica. Então, todos esses conceitos fazem parte da sustentabilidade, não é só o projeto em si, né? É um conceito que leva vários outros conceitos. Você tem que estar inserido no processo, né? Exatamente. E a gente também, enquanto arquiteto, tem uma responsabilidade de passar essas informações para o cliente, porque às vezes ele não está familiarizado, né, com esses termos e com as possibilidades que ele pode ter, que às vezes são coisas também, né? Exato. Que podem... A preservação da natureza, que é um ponto muito importante também, né? E, Roberta, então, na prática, o projeto então, de interiores ele tem que caminhar com o arquitetônico. Então, fala um pouquinho para nós. Ele tem que caminhar com o arquitetônico e puxando um pouco esse assunto da sustentabilidade, né? A gente fala muito da compatibilização de projetos, né? Porque a gente não trabalha sozinho, o arquiteto sozinho, o engenheiro sozinho, é uma equipe, né? É projeto elétrico, projeto hidráulico, é uma série de coisas. E a arquitetura de interiores, ela tem gente que acha que é uma perfumaria que ela vai ser vista lá no fim, mas não, ela tem muita coisa que tem que ser prevista antes. Um exemplo básico, o mesmo dormitório, a cabeceira da cama pode estar em 4 paredes diferentes. Isso interfere em elétrica, em hidráulica, climatização. Então, são alguns detalhes assim que é bom ser visto antes. E cada vez mais
essa construção a seco, né, que a gente fala, o steel frame, ele não é uma coisa nova, mas ele é uma coisa nova para a nossa realidade, né? Cada vez mais o projeto ele tem que nascer integrado, com todos os projetos integrados, porque como é uma construção muito rápida, né, um negócio que papum, assim. 3 meses, 4 meses, tá pronto. É, uma coisa super... Então, tem que estar tudo pensado antes. A etapa de projeto é uma etapa que é a principal, assim, né? Ela é muito... Ela tem que sofrer um amadurecimento muito grande para depois ser rápido, né? Ser prático. Tudo, né? Projetos e tem que pensar tudo. Projetos isso mesmo. De imóveis, projetos de a tomada no lugar certo, enfim. Hoje em dia as pessoas ainda pensam que fazer o projeto é rápido e demora a obra, né? E na realidade tem que ser o contrário. A gente tem que ter um processo mais completo no desenvolvimento dos projetos, eles virem todos juntos, sendo desenvolvidos ao mesmo tempo, para que a obra fique redondinha, né? Para que não ocorra nenhum problema de estrutura, enfim, né? De compatibilização de projetos durante a execução da obra. Então, eu até estou fazendo um projeto, uma reforma de uma cobertura, e a cliente virou para mim e disse, não, eu quero saber as paredes que eu tenho que subir, o piso que eu tenho que colocar, e é isso. Eu disse, não, mas é importante eu saber onde é que eu vou ter o espaço gourmet, onde é que eu vou ter a TV, onde é que eu vou ter o sofá, como é que eu vou ter, tipo, ambientar o espaço. Ela disse, é verdade. Daí eu comecei a explicar para ela, né? Porque é um conjunto, o projeto tem que ser pensado como um todo para dar certo, né? Para a gente dar a melhor solução. E vocês não trabalham juntas, né? Vocês têm escritórios separados. Mas tem, com certeza. Mas a gente troca figurinha toda hora. A gente tá trocando figurinha aí toda hora, né? A gente já dividiu um espaço, né? Uma sala, a gente trabalhava numa sala juntas, né? E hoje não mais, mas então a gente está sempre trocando informações aí. A atuação é mais Canoas e está mais em Porto Alegre. Isso, é que eu acho que para a Mari o carro-chefe mais projeto arquitetônico, exato, né? E para mim e para minha sócia é mais interiores. Não que a gente não faça arquitetônico, né? Também. E a gente também faz projetos interiores para outros arquitetos também, né? Faz parcerias, então... Marlise, então, o que é preciso para fazer então, uma casa sustentável? Como a Roberta já falou, né, esse briefing inicial, que é muito importante, né, que tem que ser analisado, né, e também as questões, assim, que a gente tem que analisar o terreno, né, aonde a obra vai ser locada, né, a gente tem que prestar atenção que aquele projeto, ele vai ser para aquela pessoa, para aquela família, naquele local. Então, a importância da gente, né, projetar sempre pensando, né, na insolação, na posição dos ventos, para a gente conseguir fazer uma ventilação cruzada, né, que é muito importante para a qualidade do ambiente, né? Analisar o entorno, né? Se tem construções altas, se não tem, se tem vegetação no terreno que a gente consegue aproveitar, se o meu vizinho tem alguma vegetação que vai interferir na insolação do meu projeto. Então, todas essas análises, né, tem que ser feitas juntos, né, para conseguir, então, desenvolver o projeto de uma forma holística, né? A tua especialização hoje é sustentável, então? Sustentabilidade, isso. Hoje tu trabalha com água da chuva, aquela coisa, todas as questões. Sim, a gente, então, né, no projeto arquitetônico, a gente coloca alguns elementos, né, que fazem toda essa composição, né? A questão de aquecimento solar, né, da água, as placas fotovoltaicas, que já estão bem difundidas aí no mercado, né? As cisternas, então, para coletar a água das chuvas, né? A questão de paredes e telhados verdes, né, que além de deixar o projeto, né, muito mais bonito e personalizado, diferenciado, também ajuda muito para a questão do isolamento térmico e acústico, né? Então, são vários elementos que vão se unindo e formando aí sim um projeto de uma casa, a gente fala uma casa saudável, uma casa sustentável. As placas fotovoltaicas hoje é um processo que não tem volta, né? Não tem volta. Forte, né? A minha casa é meu grande laboratório, assim, né? Hoje na minha casa, então, eu não pago mais conta de luz, né? Eu pago a taxa da concessionária, mas a luz a energia que é gerada nas minhas placas hoje supre, né, o que eu gasto e ainda eu tenho reserva, né? Tudo que é produzido que eu não gasto volta para a concessionária
e eu tenho 5 anos para utilizar, então, essa energia, né? Então, não tem mais volta mesmo, né? É realmente... E é um processo que ele se paga em pouco tempo, né? Então, não tem mesmo por que não utilizá-lo, né? O sol está aí de graça para todos. E, voltando aqui com a Roberta, como é que funcionam os projetos arquitetônicos de outros profissionais, então, Roberta? Por exemplo, se por acaso, né, quando a gente faz um projeto que vem de um outro profissional, por exemplo, que vem do escritório da Mari, né, que ele é todo voltado para a sustentabilidade, eu acho que é legal ter uma afinidade assim com os dois profissionais, né, e entender esse conceito. Tem que entender, até porque ela já fez um briefing com o cliente, já veio com uma bagagem, uma carga de informações, e a gente também não fica se repetindo, né? Só que daí vai entrar num outro tipo de detalhamento. A gente vai entrar no detalhamento do mobiliário, a gente vai entrar no detalhamento dos acabamentos e vai tentar vai seguir a mesma linha do projeto arquitetônico. Então tem que tomar um pouco de cuidado, né? Quando é um projeto nosso, a gente já pensa tudo junto, mas quando tem 2 escritórios trabalhando juntos, tem isso também, né? E no caso, assim, em algumas situações, até pensar juntos também a questão da escolha dos materiais, a manutenção disso, quais são os sistemas, né, que nem tu falou, as placas fotovoltaicas, a climatização, sistema de irrigação, automação, né? Então, pensar no conjunto, né, como um todo, né? Interessante. E lá naqueles métodos construtivos lá, quais são os tipos de construções então, que tu aplica lá? Hoje em dia, né, a construção a seco, né, steel frame, então tá aí também, né, acredito que veio para ficar, né, a gente não tem mais como comparar a construção convencional, né, com o steel frame, não tem como comparar. A questão de tu ter uma obra demorada, né, aquela obra mais suja, né, o cliente já não quer mais isso, né. Então, a construção a seco, ela veio e com grandes benefícios, né. Veio ao encontro também, né, junto com a da sustentabilidade. É um projeto que ele é rápido, né. Geralmente, a metade do tempo que faria uma obra convencional, a gente faz em uma construção a seco, né? A questão do isolamento térmico e acústico também, que é bem superior a uma construção, né, tradicional. Então, um método construtivo hoje, então, que a gente sempre indica para o cliente, né, como sendo um método de uma grande performance, né? Ele interfere até na saúde do usuário, né? Exato. Essa coisa da umidade, nosso Exato. tempo é muito úmido e até para manutenção da parte interna, né? É super. Vocês até tiveram, pode até dar um feedback, né? Vocês tiveram a oportunidade de estarem lá no workshop da Metânia, foi muito interessante. Muito bom. Até para ver detalhes assim mais de perto, porque a gente tem material no YouTube, sim, né? Tem algumas coisas que a gente vê. Mas assim, enxergar como vai ficar o acabamento, como é que é a performance, né? Essa palavra da casa, como que ela vai funcionar. Então foi muito interessante. Inclusive, tu me comentaste agora no bastidor que vocês estão com um projeto muito breve. Exato. Na casa de steel frame. Tanto eu quanto a Roberta aí, né? Bacana. A gente está tentando inserir. Chegando forte. O que já é na Europa, nos Estados Unidos há 70 anos. Com certeza. No Brasil despertou a coisa de 15 anos, né? 20 anos, não é isso? Mas veio com força, né? Eu acredito que é um pouco também falta de conhecimento, né, do cliente. Então, cabe a nós, né, sempre estarmos buscando, né, mais informações e toda essa tecnologia que vem por trás, para a gente poder passar para o cliente, né, e deixar o cliente inteirado de todo o processo, né, para ele ter esse conhecimento e não ter nenhuma dúvida, né. O selo eco é uma coisa interessante que eu vejo muito aí se difundido. Sim, faz parte também, né, da questão do projeto, mas também na questão de interiores, assim, quando a gente vai utilizar o mobiliário, né, a questão de revestimento, sempre procurar, né, materiais que tenham o selo eco, né, que com certeza... Tem uma cadeia produtiva, né, que exato, seja sustentável, não é? Exato.
E com certeza isso vai valorizar o imóvel, né? E principalmente a qualidade do ambiente interno, né? E o impacto que isso tem na natureza também. Com né? certeza, com certeza. Se ele tem o selo eco, é porque foi certificado, né? Então ele está sendo extraído de uma forma consciente. E, inclusive, no segundo bloco, já convidando a todos, não percam aí, daqui a pouquinho, o Fernando, diretor da Casa Norte, vai estar com a gente, falando aí os mitos e verdades de obras, e vocês têm muitos, né? Que é também essa questão da tua experiência, assim, de interiores depois da obra pronta. Conta para nós as tuas experiências, se tu tem algum exemplo aí, esses mitos e verdades aí que nós vamos falar depois. A gente tenta, assim, sempre deixar o cliente bem ciente. Às vezes eles vêm cheios de ideias, né? Vêm com fotos de revista e mil coisas, enfim, é a maçaneta não sei o quê, a ferragem do móvel, a cama que sai, assim. Mas, assim, a gente tem experiência, a gente conversa muito com fornecedores. Eu gosto muito de que tem essa troca, né? Porque, tudo bem, a gente está lá na obra, mas a gente se envolve com uma série de... é elétrica, é hidráulica, é marcenaria, sabe? São muitas áreas. E a gente não tem como ser especialista de tudo, então a gente tem que cercar de pessoas de confiança, né? Então, tentar sempre orientar o cliente da melhor forma, com coisas que realmente funcionem, que sejam práticas, sabe? Porque daqui a pouco uma coisa lá que querem inventar, às vezes vira um tiro no pé, né? Dá um problema, alguma coisa, e a gente já tem um pouco de E tem as questões que vocês trabalham com a questão de medições de obras, às vezes não dá certo. Então sempre assim, a gente tem que estar sempre em cima. O nosso escritório, a gente não muito difícil assim a gente fazer projeto e não fazer o acompanhamento. Né? A gente sempre está junto, porque tem muita coisa que a gente resolve, principalmente em reforma, né? Numa obra nova ainda as coisas... Mas quando é reforma, a gente tem muita surpresa, né? Então, às vezes não dá para prever tudo. Alguma coisa vocês lembram, assim, de obra? Algumas situações que vem à mente agora? Não? Assim, não... Que tipo, mediram lá e não era, e chegou o móvel não encaixou? Esse tipo de coisa não, né? Assim, acontece às vezes... Para mim acontece às vezes com equipamentos, né? O cliente diz que vai comprar uma coisa e compra outra. Chega lá com uma geladeira maior, ou chega lá... E aí se vira nos 30, né? Corta, aí pega na luminária, e daí não abre a porta, e daí, sabe? Então, assim, a gente sempre frisa muito, tem que definir, tem que já comprar, né? Então, alguns detalhes, assim, sempre tem que resolver na hora. Tem que estar atenta, né? E, Marlise, a pergunta talvez a pergunta de ouro, né? É mais caro uma casa sustentável? Uma pergunta bem importante, né? As pessoas têm essa informação que ter uma casa sustentável é uma casa que vai ser mais cara, que vai dar mais manutenção, né? E muito pelo contrário. Claro que no início a gente tem que fazer um investimento ali para colocar as placas ou aquecedor, né, solar, aquecimento da água solar, comprar cisterna, alguns elementos que vão ter que ser adquiridos. Mas todos esses elementos, eles vão proporcionar economia, né, na casa de alguma forma ou outra, e ao longo do tempo eles vão se pagando em um curto prazo, né? Quando a gente desenvolve um projeto lá no escritório, a gente já pensa assim, vamos colocar placas, a gente já faz o telhado com a inclinação para o norte, então já diminui o custo na questão da estrutura para a fixação das placas. Então, vários elementos a gente vai pensando no projeto, sabendo tudo que vai ser colocado e com certeza vai gerar uma economia, tanto na obra quanto pós-obra. A gente gosta muito de vegetação e de gramado, então existem gramas que têm um crescimento muito lento. Então, na minha casa, hoje eu corto a grama 3 a 4 vezes ao ano, porque a grama realmente ela cresce muito, muito lentamente. Então, já economizo na manutenção, que seria no pós-obra. Então, vários elementos que a gente vai colocando
pensando na questão da execução, a economia na execução da obra, mas também no pós-obra, na questão de manutenção. Eu acho que muita gente um pouco se assusta com o investimento inicial, às vezes. Que às vezes, alguns itens ainda, né? Às vezes, quando... Mas é uma coisa que é colocar na ponta do lápis para perceber, né? Quando o cliente ele não tem o dinheiro para investir de imediato, a gente já deixa todas as esperas necessárias, que no momento que ele adquirir, o pessoal só vai chegar lá e simplesmente ligar, né? Ou a energia, ou a água, enfim, já deixa tudo pronto, né? Principalmente coisas de telhado, né? Que são coisas muito baratas, de esperas, né? Muito barato de ser deixado. E que daí o cliente depois não precisa ficar quebrando parede, enfim, para passar alguma tubulação, alguma coisa assim. Mitos e verdades, daqui a pouco. Roberta, então assim, o tempo ele passa rápido, a gente tem um horário aqui, mas o papo tá bem legal, a gente poderíamos fazer vários episódios com vocês. O nosso ouvinte que está lá, que está pensando em fazer uma casa agora, que está vendo vocês, até inclusive... Depois vou deixar as redes sociais, querem contatar vocês, né? Para poderem, com certeza, fazer um projeto contigo, né? Então, o que tu pode passar, então, das dicas do teu escritório, da tua arquitetura, para os nossos ouvintes? O principal, eu acho que a palavra-chave é ter empatia, né? Se colocar no lugar do cliente, pegar na mão dele e ir do início ao fim. E às vezes a gente precisa de bastante psicologia, mais do que a arquitetura, para entender e para oferecer o que ele... Porque às vezes nem o cliente sabe o que ele quer. Então a gente tenta cada vez mais se aprimorar, não só no trabalho técnico em si, mas também no entender das pessoas, né? Porque às vezes é uma expectativa financeira, é um sonho, né, que está sendo realizado, tem uma expectativa de um certo gasto, às vezes passa daquilo, tem que entender qual que é o impacto que aquela obra vai causar na vida daquela família. Então, eu acho que a gente sempre busca, assim, se colocar no lugar do nosso cliente, fazer uma casa para ele aproveitar com os filhos, enfim, né? Então, eu acho que esse é o nosso propósito, né? Enquanto arquiteto, oferecer a informação necessária que ele precisa, né? Para ser feliz, né? Vai ter toda aquela jornada, mas depois, assim... É o sonho dele, né? Depositar talvez as economias de uma vida, né? Às vezes é uma casa que ele vai construir na vida dele. Então não pode haver frustração, né? Não pode haver... A gente tem que evitar ao máximo. E tu falou uma palavra que todo mundo cita aqui na bancada: psicólogo. Tu acaba sendo construtor e psicólogo, o arquiteto tem que ser... porque tu acaba... enfim, às vezes é um casamento, te envolve com coisas que não... Às vezes ele vem de uma decepção frustrada de uma obra anterior, aí ele joga toda a expectativa, né? Qual é a tua visão também sobre isso, Marisa, no teu escritório? Também tem essa... No nosso escritório, a gente, né, a gente desenvolve o projeto de forma holística, né, sempre pensando na melhoria da qualidade de vida, né, a gente proporciona uma casa saudável, né, a gente utiliza alguns conceitos, né, que é o conceito de biofilia, que é amor à vida, então amor a tudo que é vivo, a natureza, né? E o conceito também de neuroarquitetura, que é a neurociência aplicada à arquitetura. Então, já é comprovado cientificamente que o ambiente onde a gente está, ele interfere nas nossas ações, né? Nas nossas emoções, no nosso rendimento do trabalho, na produtividade, né? A pessoa que trabalha numa janela que recebe a luz solar rende muito mais uma pessoa que não, né? Então, a gente faz essa análise do ambiente também para proporcionar essa qualidade de vida e saúde, né? O ambiente... onde a gente está, a mesa, a cadeira, a tinta, a cortina, eles emitem gases, né? Esses gases a gente não percebe, mas são gases tóxicos. Então, a importância da gente ter uma ventilação cruzada para fazer essa renovação do ar, né? Colocar vegetação dentro do ambiente, né? A NASA já há muito tempo faz estudos, né? Que existem várias vegetações e plantas que elas absorvem esses gases tóxicos. E existem plantas que fazem
a fotossíntese à noite. Então, são plantas que são indicadas para deixar dentro do quarto, que vai melhorar o oxigênio, né? Vai melhorar o oxigênio e, consequentemente, melhora o sono, né? A qualidade do sono. Então, vários elementos que a gente vai estudando no desenvolver do projeto, né? Os campos eletromagnéticos, né? Hoje em dia a tecnologia está aí, a automação está aí, é muito usada nos projetos, né? Mas dentro do quarto a gente não precisa, né? Então, a gente tem equipamentos que a gente coloca ali na tomada que bloqueia essa radiação, né? Tem papel de parede também que já faz essa função. Então, é tudo isso pensando para melhorar a qualidade de vida, né? E construir um projeto de uma casa saudável. Informações importantes. Um detalhe, Roberto, que a gente fala muito aqui também sobre casas mobiliadas e apartamentos. O índice no litoral é 4 por 1. Cada 5 imóveis, 4 mobiliados vendem mais. Qual é a tua visão lá do teu mercado? Como é que... Olha, eu tenho experiência quanto a isso de ter um cliente que era investidor e ele disse, olha, eu quero ter até água na geladeira. E realmente foi assim, papum, a gente fez 2 apartamentos e vendeu super rápido, sabe? Os corretores também gostam, né? Porque, claro, tu já chega no apartamento, né? E também existem casos de pequenas formas, às vezes, né? Não precisa fazer uma super... Né? Mas às vezes um apartamento mais antigo dá um aspecto, né? Dá uma repaginada, com certeza ajuda, né? Valoriza, isso aí é evidente. Unanimidade aqui. O índice no litoral é de 5, 4 por 1. Sim. E a gente fala com vários, já tive também corretores de imóveis que também são construtores da praia e são unânimes, né? Muito importante isso no mercado hoje. Hoje em dia o pessoal também não quer se envolver tanto com isso, né? Comprar um apartamento e ainda depois ter que começar... Inclusive, nós vamos ter aqui o relato do Fernando, que é o construtor da Casa Norte, que ele também vai citar esse caso, roupa de cama, lençol... Aqui na praia tem muito disso. A gente colocou nesses apartamentos tudo, até a toalha, papel higiênico. Água na geladeira foi Água na geladeira. Legal. Então então a gente teria muitos tópicos para abordar, mas pode ter certeza foi muito legal. Foi um papo, apesar de um pouco rápido, mas é produtivo. Passa muito rápido. Espero que tenham gostado aí da dinâmica. Legal. A gente fica feliz aí na presença de vocês. Para encerrar, então, uma frase de cada uma, que a gente sempre pede, assim, na tua visão de arquitetura de cada uma, já deixando também as redes sociais e já as despedidas já finais, por favor. Bom, queria agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade. Para nós, eu acho que é uma grande vitrine, né, para o nosso trabalho. A gente já está aí há um tempo, né, nós duas, a gente já tem uma bagagem, mas eu queria agradecer. E deixar aqui, o nosso Instagram é o @toaarquitetura, né? Focado em projetos residenciais, interiores e arquitetônicos. E eu queria agradecer a audiência, agradecer. Muito obrigado, obrigado. Né? E volte sempre também. Inclusive, antes de me despedir, Marlise, por favor, então, as tuas saudações finais, por gentileza. Também, então, gostaria de agradecer a oportunidade, né? Bem legal estar aqui batendo esse papo, fazendo essa troca, né? Para os ouvintes também, né? Acho que é interessante a gente poder passar um pouquinho desse nosso conhecimento, né? Quem, então, tiver aí, quiser, né, nos procurar ali para ter uma casa sustentável, uma casa mais saudável, né? Então, o meu Instagram é maarque.arquitetura sustentável. Estamos à disposição também. As pessoas que tiverem dúvidas também podem entrar em contato com a gente aí, que a gente vai responder com o maior prazer. Muito obrigado. Antes de me despedir das duas, inclusive desejando uma boa retorno lá nas cidades de vocês, Porto Alegre e Canoas. Um brinde, então, da Casa 30, nosso parceiro. Um abraço lá para o Anderson, da CEA Construhouse, uma bela loja de material de construção. Está deixando um mimo aqui para vocês, tá bom? E obrigada. Agradecendo, então. Lembrando que daqui a um minutinho, fiquem aí, segundo bloco, Fernando Casanorte. Não perca aí, vai estar muito legal esse papo. Muito obrigado, uma boa noite para vocês. Boa noite. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau.
Olá pessoal, muito boa noite. Voltamos então. Hoje é terça-feira, é a noite da construção civil no nosso litoral. Já é tradição. Podcast Papo de Obra, episódio especial 68, com grandes convidados. Tivemos agora, há pouco tempo, as arquitetas Marilise e Roberta, com um excelente bloco aqui, o primeiro bloco. Lembrando, né, que o Papo de Obra é gravado ao vivo, terça-feira, trazendo os grandes players do mercado da construção civil do nosso litoral. Agradecendo essa grande audiência e também lembrando que na sexta-feira, esse episódio, já tradicionalmente, nas sextas-feiras, às 19 horas, na Nova TV AgroTour, a nova parceira do Papo de Obra, levando conhecimento do mercado da construção civil do Litoral Norte para os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e agradecendo as 22.500 pessoas que nos deram essa audiência no mês de julho. Muito obrigado. Fazemos com profissionalismo esse programa para você, nosso ouvinte, nossos profissionais, já completando 189 hoje aqui. Na verdade, fez uma correção agora no primeiro bloco. 189, são 189 profissionais que estão aqui na nossa bancada. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos aqui com o Fernando, já conforme falamos na rede social, Casa Norte Construtora Incorporadora. Boa noite, Fernando, tudo bem? Boa noite, Luciano. Eu, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade, saudar os nossos ouvintes e espectadores, e a ideia está aqui tirar um pouquinho, desmistificar um pouquinho a questão de execução de obras. Tá? Com certeza, vai ser um bloco muito legal e tem assunto bom aí para a gente discutir, bater um papo aqui, um papo de obra bacana aqui com o Fernando, contando um pouco das suas histórias e as suas experiências. Eu vou pedir licença, inclusive o Fernando já pôde degustar ali o seu Quero Café. Lembrando, né, Quero Café é o nosso grande parceiro aqui do Papo de Obra, um dos nossos patrocinadores. Um abraço lá para toda a equipe, para a Fernanda, gerente, para o Felipe, seu diretor. Muito obrigado aí pela essa baita parceria que a gente tem. A KJ Inox, corrimão, tudo lá em vidro, KJ Inox, um grande parceiro nosso aí também. A Metânia, né, lembrando, agora na próxima quinta-feira que vem, dia 31/8, workshop da Metânia, tudo em uma imersão em construções light, steel frame. Um abraço para o Gilmar, para o André, para toda a equipe da Metânia, nosso parceiro, vindo com força total aí para o litoral, com construções a seco. Também a Vertrauen, né, tudo em uma indústria gigante aí do setor de PVC. Um abraço lá para toda a equipe, especial lá para a Samanta, para o João, para a sua equipe. E vamos fazer um grande programa aí dia 5 com a equipe da Vertrauen. Companhia do Sono, tudo em colchões de alto padrão. A T-Docs, tintas impermeabilizantes. Um abraço lá para o Gabriel e sua equipe. A Mota Construtora, uma grande construtora das Missões, nossa parceira aí também, chegando agora com a sua filial na cidade de Capão da Canoa. Um abraço lá para toda a equipe, lá para o Juan, para o seu pai lá, gente finíssima. A Flash Energy, materiais elétricos e iluminação, uma empresa chegando com força total aqui no Papo de Obra. Um abraço para o Eduardo e toda a equipe da Flash Energy. A Live Home, tudo em sistema de automação, segurança. Live Home, um abraço para o Everest e sua equipe lá, também tudo em automação, segurança e piso térmico, lembrando. A Move, elevadores residenciais, vai estar com a gente semana que vem. Um abraço lá para o Ricardo, lá de Pelotas, uma grande indústria. A Casa 30, daqui a pouco lá também o nosso amigo vai receber um brinde especial do Anderson Link, lá, proprietário, diretor da Casa 30 e Construtora, e da CA Constru House, a nova loja conceito aqui do litoral, na cidade de Xangri-Lá. Inaugurou agora recentemente uma belíssima loja e vai inaugurar, estaremos lá na presença garantida no dia 30 de setembro. Um abraço lá para o Anderson e sua equipe. A Bendita Marcenaria, móveis de altíssimo padrão em marcenaria, a senhorita Lisa e sua equipe lá de Santo Antônio da Patrulha. A Trend Construtora também, nosso parceiro Wilson, construtora de alto padrão. A Energy Volt, tudo em sistema fotovoltaico, uma empresa especialista no setor, referência hoje no mercado, agora para nossa honra, é nossa parceira. A PLC Lareiras, 23 anos no mercado, em lareiras canadenses, calefação em forma de lareiras. Um abraço para o Delmar lá e para a sua equipe. E também lembrando que a LD Fotos aqui é tudo os bastidores, é tudo com a LD Fotos. Vamos lá, Fernando, vamos seguindo então aqui. Primeiro, formação, conta um pouco da tua história e a tua empresa, por gentileza. Bom, eu sou engenheiro civil e só um parênteses, né? Depois que a Roberta e a Mari fizeram aqui, caiu sobre mim uma responsabilidade
muito grande, tá? Eu falo um pouco do outro lado do que elas brilhantemente apresentaram aqui. A nossa construtora, na verdade, é um misto de escritório de projetos, construtora para terceiros, incorporadora. Nossa empresa tem 5 anos, tá? A minha sócia é arquiteta, e a gente fez o caminho inverso que todo mundo normalmente faz, é sair da cidade grande e vir para o mercado. Tá? Eu sou formada, vou fazer 40 anos de formado. Quando elas falam que é 20 anos de formado, 20 anos de formado para mim é ontem, eu já vou fazer 40 anos de formado. Tá? E nós trouxemos a empresa no início desse ano de Porto Alegre aqui para Xangri-Lá, né? Nossa empresa fica situada em Xangri-Lá, na Avenida Paraguaçu, ali perto dos condomínios. E nós entendemos que o nosso mercado é aqui. O trabalho da nossa empresa é focado em projetos de construção e de reforma e construção de casas. Nós não trabalhamos com prédios. Então, nós vimos o potencial de crescimento aqui na região. Nós já incorporamos algumas casas, já construímos algumas casas aqui e entendemos que aqui é um mercado futuro muito grande e resolvemos vir para ficar. Bom, voltando no nosso tema bem objetivo, vou construir. Primeiro passo. Quais os pontos que eu preciso ter como prioridade e preocupação até para que essa obra saia de acordo com o planejado? Né? Bom, eu entendo que uma boa obra ela é baseada em três pontos, um tripé que você tem 3 pontos a pensar bem. Tá? O primeiro ponto são os profissionais que a pessoa, a empresa, quem for o investidor, quem for buscar ter a sua casa, a sua obra, seja uma obra de reforma, seja uma obra de construção, ele tem que ter um bom profissional, como elas comentaram, a empatia, ele tem que ter, mais do que a empatia também, ele tem que ter confiança naquilo que o profissional vai trabalhar para ele. Tá? Passado o briefing da obra, passado os pontos que ele gostaria de ter na sua casa, isso vem do projeto arquitetônico, a nossa empresa tem essa facilidade de ter a parte arquitetônica também, ele tem que buscar os melhores profissionais, seja um bom arquiteto, um bom projetista de instalações, um bom projetista, um bom engenheiro que vai cuidar da sua obra, e tem que lembrar, assim, por incrível que pareça, é um dos itens mais baratos que tem na obra. Se você pensar o que existe de custo, quanto custa uma obra, você pegar percentualmente quanto é contratar um bom profissional, às vezes representa 1,5%, 2%, no máximo 3% do custo total da obra. Eu vou assim brincar, se ele comprar uma geladeira de última geração, que só falta fabricar sua própria cerveja, é capaz de ele gastar mais caro na geladeira do que ele gasta com um bom profissional. O segundo ponto desse tripé, a segunda parte desse tripé, está ligado aos materiais da obra. Ele tem que saber que ele precisa botar na sua obra os melhores materiais que o dinheiro dele puder comprar. Sabe? Muitas vezes existe um termo muito comum no linguajar das pessoas, que é a economia pela porcaria. O que a gente vê de economia pela porcaria é muito... e depois isso se reflete, porque aí depois é o engenheiro que é culpado, a mão de obra que é culpado, o arquiteto que colocou, fez um design que não funcionou ou especificou um material. Hoje, eu não conheço o mercado de construção de prédios aqui de Capão do Canoa, a ponto de afirmar, os prédios são fantásticos, acredito que todas as construtoras trabalham muito bem. Existe uma norma de desempenho, aqui se ficou se comentando o quanto é sustentável uma obra, o quanto as pessoas têm que se sentir seguras no sentido de vivência da obra, né? Então, hoje existe norma de desempenho, então todos os materiais têm que atender uma norma. Tem uma norma que diz o quanto uma parede vai poder absorver som ou vai proteger a sua casa com relação às questões climáticas. Nós vivemos num estado que a gente consegue ter as 4 estações do ano quase ao mesmo momento, no mesmo dia. A gente brinca, sim. Gaúcho não é habitante, é sobrevivente. Tá? De manhã faz 5 graus, ao meio-dia faz 30 e no final do dia faz 5 de novo. Então não tem material que possa suportar isso, e isso se reflete depois nas patologias que acabam acontecendo na obra. E o ponto que eu vejo
que é o ponto mais crítico, que nessa equação talvez seja a variável não controlável, é a execução, e aí sobre execução a gente fala em mão de obra. Nós ainda temos uma mão de obra que vive, as obras ainda são feitas de maneira artesanal. Entendo, acho perfeito quando você traz o conceito da construção a seco, apesar que o nosso mercado, eu falo o mercado onde eu atuo, ainda gosta de sentir mais solidez no sentido de bater na parede e não ouvir oco, mas eu entendo muito bem quando o que representa de satisfação e segurança uma obra, por exemplo, se eu já usar uma parede de gesso acartonado ou usar um outro sistema de construção a seco. Só que, assim, a nossa mão de obra ainda, o nosso pessoal de obra, pelo menos o que a gente vivencia aqui, faz o mesmo tipo de obra que se fazia no século XIII. Ainda empilha pedra, ainda passa uma massa, ainda as paredes, prumo é uma coisa que ainda é um conceito um pouco relativo nas obras. Então, assim, é o ponto mais crítico e é o ponto que eu acho que um bom profissional tem que ficar mais de olho. Sabe? E isso representa qualidade e custo da obra no final. E esses mitos e verdades que existem dentro da execução de uma obra, então, Fernando? Eu diria que eu acho que falar em mito e falar em verdade, as coisas, se eu te falar sobre algum mito, fatalmente eu vou estar te falando uma verdade também. Acho que o principal mito que existe com relação às obras é que dá para fazer mais barato. Porque o seu João lá, o seu José, desculpa os mestres de obra que se chamam João José, mas eu vou usar o meu nome, eu vou usar o Fernando para dizer que eu não... Figura de linguagem. Uma figura de linguagem, né? Nós ainda vivemos uma coisa que as pessoas pensam com o bolso. Eu acho que quando você pensa em construir uma casa, quando você pensa em colocar, palavras das minhas colegas, você vai colocar a sua vida lá, vai ser o objeto de desejo, vai ser o casamento para toda a vida. Eu acho que esse casamento tem duas etapas, tá? Tem um período de experiência, que até a morte o separe, ou você mata o engenheiro ou mata o arquiteto, tá? E depois é o pós-casamento que você vive o resto da sua vida, tá? Então, eu acho que assim, o primeiro mito é eu posso fazer mais barato. Não existe mágica, tá? Desculpa eu dizer isso, eu acho que todos somos adultos, mas Papai Noel não existe, tá? Então, assim, fazer mais barato vai quase que 100% das vezes implicar em obras que vão trazer problemas no futuro. Escolher um material de construção, eu vou usar um tijolo mais barato, ou vou usar uma tinta mais barata, ou vou usar um material de PVC mais barato, porque isso vai economizar na minha obra. E se você pegar ainda uma mão de obra mais barata, fatalmente o que ele vai gastar depois para fazer uma manutenção é muito mais caro. E a gente vive aqui o alto padrão e muitas vezes não é né? E tu trabalha com valores de mercado altos, né? Então tu tem que ter esse padrão, né? Então assim, então esse é o primeiro mito e essa é a verdade. Não existe mágica, tá? Quando você pensa em fazer uma obra, quando um cliente chega para conversar com a gente sobre construir uma obra, é engraçado porque acho que a Roberta ela acabou, acho que lendo meu pensamento. O cliente chega cheio de ideias, ele já olhou. Hoje não tem mais revistas, né? Mas o Google é uma revista aberta, você tem Pinterest, você tem sites, você tem N coisas que ele vê lá. E depois que passou pelo arquiteto, que fez toda a filtragem, ele vai para a obra, e aí existe uma dicotomia. Ele quer fazer uma casa de 500 metros quadrados com tudo aquilo maravilhoso que ele construiu e uma verbinha desse tamanho. Então aí tu tem que dizer para ele, olha pessoal, não vai dar para fazer. Então tu tem que escolher. Ou tu vai fazer a casa que tu quer, ou tu vai construir ou tu vai fazer dentro do teu orçamento. As duas coisas têm uma certa dificuldade de conversar. Não adianta querer fazer uma casa de 500 metros quadrados e gastar R$1 milhão, porque a gente sabe que uma casa de 500 metros quadrados vai custar R$5 milhões. Tá? Os números não são reais, mas é um exemplo. Então aí tu tem que dizer para o cliente, olha pessoal, menos, né? Pensa um pouquinho menos, porque senão não dá.
Então, a gente que assiste aí, quem está sempre, a gente de maneira geral que trabalha no mercado está sempre se informando. Se você pegar esses programas de decoração que hoje todo mundo vê, a primeira coisa que o cara pergunta é qual a tua verba? Aqui a gente faz ao contrário, né? Quanto vai custar para mim? Quanto cobra por metro quadrado? Essa é a pergunta mais... Pergunta-chave, né? Sabe, é a pergunta mais comum. O cara, ele não entrou no meu escritório, ele não me deu nem bom dia, ele pergunta quanto custa por metro quadrado. Aí eu digo para ele que custa X, tá? E ele vai dizer assim, mas o fulano faz pela metade. E aí eu digo para ele, tá bom, o que o fulano coloca na tua obra? Me passa a relação do que ele orçou para ti, tu não precisa me dar o preço. Tá? Isso está nos mitos e nas verdades. Me diz o que o cara está te ofertando e eu vou comparar o que eu estou te ofertando. E já aconteceu o caso, dando exemplo, assim, eu fiz um valor de X e o cara tinha 60% do X. Aí eu pergunto para ele, tá, mas o cara te dá o porcelanato? Não, o porcelanato eu tenho que comprar. O cara te dá os metais? Não, os metais eu tenho que te dar. Aí eu perguntei, escuta, isso tu ganhou, vai ganhar? Alguém vai te dar? Porque isso tem que ser comprado. Isso também representa custo na mão de obra. Custo na mão de obra e custo no material. Então, assim, o mito e a verdade estão juntos. Então, o mito de que a gente consegue fazer obras baratas, eu diria assim, obras bem planejadas, com uma mão de obra qualificada, com materiais bem pensados, tu tem uma obra barata. Casa, por incrível que pareça, uma casa é um ser vivo. A casa se mexe. O meu mercado, eu diria que 100% das casas em condomínios são terrenos aterrados. 100% eram banhados, que as construtoras, que as incorporadoras, os empreendimentos são aterrados. O cara faz lago. Nós temos um lençol freático que é altíssimo. Tá? Então você cava um buraquinho para plantar uma árvore e sai água. Para construir uma piscina tem que ficar 30 dias fazendo drenagem ali da área do tanque. E aí a casa se mexe. E aí depois isso vem para nós. Vem para nós construtores, vem para nós arquitetos. Então, casa é um ser vivo. Então, quando você tem a grande verdade da obra é, quando você tem um bom profissional, uma boa mão de obra e um bom material que você vai utilizar, dentro da sua verba, ninguém quer aqui que o cara gaste 10 vezes mais, tá? Você vai ter uma obra que você vai reduzir os riscos de manutenção. Os riscos de manutenção é o que torna uma obra cara. A casa custar X, meio X ou 2X por metro quadrado, é o custo de realizar o sonho dele. Agora, ele tem que gastar muito, e isso para nós que trabalhamos no mercado, você tem que gastar para fazer manutenção numa casa. Aqui você tem invernos rigorosos, a tinta maresia, aqui até o inox enferruja, tá? Então, se a gente não pensar bem, a obra se torna cara. E ela se torna cara não só em valores, ela se torna cara porque há um desgaste com o cliente, há um desgaste com o proprietário da casa. Chega uma hora que o cara não quer mais te ver na frente, ele faz qualquer coisa. A gente tem sorte que até agora eu não peguei nenhum juiz, porque eu tenho medo de fazer obra para juiz, porque ele vai me processar direto, sabe? Então, esse tipo de coisa é que a gente tem que cuidar. Então, obras caras é aquelas obras que não são planejadas, que o pessoal faz e que contrata qualquer tipo de mão de obra, qualquer tipo de executor, e qualquer tipo de material, porque ele tem que dar um jeito de caber. E o que é pior, ele tem que tem que contratar a Roberta, ou contratar a minha sócia, que também faz interiores, e aí na hora que tem que contratar ela ou qualquer outro profissional de arquitetura, ele não tem mais dinheiro, porque ele já gastou todo na obra. Tá? Então, essa é a verdade da vida, tá? Falando em verdade. E, Fernando, assim, conta alguns casos que tu teve, inclusive eu gostaria que tu citasse um caso que tu me comentou nos bastidores, quando eu fiz a visita da tua empresa, desses imprevistos de obra, então, que é muito interessante. Nós não temos a capacidade, nós profissionais de engenharia ou de arquitetura, a gente, da mesma maneira que quando eu digo que um cliente tem que contratar um profissional de confiança e que haja empatia com ele, nós, quando subcontratamos alguém, a gente tem que ter o mesmo processo, tá? Nós temos que contratar alguém que tenha confiança.
E nós não temos a capacidade de estar 100% do tempo na obra. E 100%, mesmo que a gente pudesse ter um escritório dentro da obra, nós não temos a capacidade de estar 100% em todos os lugares. Ainda nós não inventamos o clone de engenheiro ou o clone de arquiteto para poder estar ao mesmo tempo. Então, a gente tem algumas situações, eu vou citar 2 situações que já passaram por nossa empresa e que são bem interessantes de pensar. Tá? Numa das casas que a gente trabalhou, a gente planejou um shaft. Um shaft é um espaço que você coloca dentro da casa para passar tubulações, esconder tubulações, e esse shaft ficava ao lado da churrasqueira. Por algum motivo o shaft não foi feito e nós não percebemos que o instalador hidráulico passou a tubulação fora do shaft. Resultado, 24 de dezembro, 8 horas da noite, o proprietário fazendo o primeiro, ele comprou a casa no início de dezembro, então dia 24 de dezembro ele convidou toda a família, veio gente de outras cidades, de outros estados, a família trouxe todo mundo, fazendo aquele churrasco de Natal para comemorar a casa nova, e no meio do churrasco o cano de PVC derreteu por causa do calor da churrasqueira. Resultado, tinha uma cascata dentro da churrasqueira. Eu sei que eu estou dando um tiro no pé falando isso, porque é uma obra que aconteceu comigo, tá? E tivemos que, nessa noite, ainda quebrar o gesso da suíte do casal para poder fazer o reparo. Não foi a tua... Mas é isso que está. O cliente, quando olha para nós, ele pergunta assim, mas tu não viu isso? É humanamente impossível. A segunda coisa, nós vamos voltar para a questão do planejamento, que aconteceu com a gente, isso aconteceu assim. Nosso escritório está fazendo uma reforma de um apartamento e de um duplex, e haviam 3 projetos: o projeto de instalação de ar-condicionado, o projeto arquitetônico e o projeto hidráulico-elétrico. Não tinha o ar-condicionado, no outro não tinha o ar-condicionado e no outro tinha o ar-condicionado na parede que não tinha onde foi construído. Então, assim, a gente é um equilibrista, a gente que trabalha em obra é um equilibrista, tá? E a gente precisa toda hora estar atendendo o cliente e atendendo o nosso fornecedor, o nosso executor. A gente tem que estar sempre com um sorriso nos lábios. Pior é que é divertido, a gente gosta da brincadeira. Tá? E nessa tua experiência, voltando aqui então para o litoral, como é que foi essa tua transição para a vinda para o litoral? E tu está tendo uma experiência agora numa construção em Torres, né, numa casa de alto padrão. Conta um pouquinho dessa tua experiência aqui no litoral agora. A gente começou a empresa há 5 anos em Porto Alegre, já construindo no litoral. Então a gente já tem uma experiência de litoral, então essas coisas que eu comento, que a gente constrói sobre terrenos que são instáveis, e aí tu consegue, com o tempo tu começa a aprender que precisam fundações um pouco mais profundas para dar mais estabilidade à casa. Tu começa a ver que os materiais que você utilizava em Porto Alegre sob uma condição climática já não funcionam mais aqui, você tem que pensar em outras situações. Você começa a trazer algumas soluções de engenharia que eram adotadas em Porto Alegre, que o pessoal desconhecia, então você tem que trazer isso, e com muita sensibilidade você tem que estar ensinando para alguém que diz que há 30 anos, há 40 anos, há 50 anos faz a mesma coisa. Ele diz, maravilha, muito bem, o senhor conhece muito bem obra, mas olha só, vamos tentar fazer um pouquinho de uma maneira diferente, vamos tentar fazer uma coisa um pouco diferente. Existe a restrição ao novo. Eu acho que assim, hoje, diferente de 40 anos, hoje você precisa explicar para alguém como colocar um revestimento na parede, abrir um celular, ligar um YouTube, o fabricante tem isso. O nosso papel como profissional, eu como engenheiro, as meninas como arquitetas, é cobrar dos nossos fornecedores que tenham essas informações. E eu acho que o pessoal ainda está um pouquinho para trás. Assim. Às vezes a gente busca uma informação e aí fica tentando imaginar como é que as coisas funcionam. E a gente mostrar isso para o nosso cliente fica às vezes até um pouco ruim, porque o mercado aqui é muito exigente. Tá? Nós estamos falando em casas, não só casas de questão de alto padrão, questões de alto valor também. A gente pode questionar algumas coisas assim, e é uma opinião um pouco pessoal, não tem nada a ver com o mercado,
que as casas deixaram de ser casas de praia para ser casas de ostentação, sabe? É importante tu ter uma casa de pé direito duplo, é importante tu ter uma casa com um candelabro de 50 mil reais, um lustre de 50 mil reais, quando na verdade as pessoas vêm para curtir praia. A nossa experiência da obra de Torres é resgatar um pouquinho esse conceito. Primeiro, a gente fez uma casa sobre 2 terrenos, então eu tenho uma casa muito grande, são 720 metros quadrados de área. Segundo, eu fiz uma casa térrea, então não tem escada, não tenho que me preocupar com 2 lajes, eu não tenho que me preocupar com uma série de coisas, não tenho que, as arquitetos vão entender bem, eu não tenho que brigar com o projeto para saber onde é que eu vou botar a escada, que é uma coisa extremamente comum, eu vivo isso todo dia, tá? Porque a minha sócia é a minha esposa e ela está lá no computador e ela me chama toda hora para dar ajuda, tá? E ao mesmo tempo, só para encerrar isso, a gente quer fazer a casa o mais claro possível. Concreto aparente, madeira e pedra. E cinza. Concreto aparente, madeira, pedra e cinza. Sabe o que está parecendo? Você vai em condomínios de alto padrão e parece que é habitação popular, sem desmerecer nenhum nem o outro. Mas as casas, no fundo, são todas iguais. Então, essa nossa experiência, respondendo a tua pergunta, é assim, vamos fazer algo diferente. Nós vamos buscar algo diferente. Claro que as pessoas elas se sentem confortáveis naquilo que elas, sabe, sair da zona de conforto, às vezes não, mas eu quero a casa de concreto aparente, eu quero a casa com brise de madeira. E aí depois tu bota na ponta do lápis e diz, meu amigo, não dá, com o dinheiro que tu tem, tu não compra Ferrari, não adianta. Não vai fechar essa vai conta ter que aí, né? baixar um pouquinho o teu objetivo. Eu acho que as pessoas que querem construir, elas têm que pensar assim, o que eu quero ter e não o que eu quero mostrar, sabe? E eu acho que esse mercado está muito no que quero mostrar. Eu vou responder uma pergunta que tu fez para elas que tu não fez para mim, que é a questão do 5x1, 4x1. Isso, não, eu ia chegar lá, Tá. Eu ia te fazer essa pergunta. É uma situação, assim, tem a questão da situação do conforto, das pessoas chegarem em casa, chegarem e comprarem uma casa onde elas só precisam botar a roupa, a Roberta bota água, eu boto vinho, eu boto cerveja, eu boto até a roupa, se o cara quiser, tá? E a gente bota roupa de cama, bota toalha, bota toda prato, talher, bota tudo. E é uma questão assim, que o mercado compra isso, ok, mas eu questiono um pouquinho esse tipo de coisa, porque muitas vezes, primeiro, o construtor gasta muito dinheiro, o vendedor gasta muito dinheiro para fazer aquilo que ele entende que vai ficar legal, tá? A gente tenta dar nos nossos projetos uma casa mais aconchegante do que para não parecer que o cara está entrando num showroom de uma loja, tá? Que também é muito comum, tá? E ao mesmo tempo dá isso. Agora, será que não seria interessante ele comprar uma casa, ele não resolver comprar casa em dia 30 de novembro para entrar na casa dia 1º de dezembro, mas sim ele confiar mais em nós profissionais e comprar uma casa, sei lá, em agosto, que eu possa escolher o porcelanato que ele vai querer colocar, o metal que ele vai querer colocar, o vaso sanitário que ele vai querer colocar, ou mesmo assim, quais são os móveis que vão ser colocados na casa. Sim. Eu vou lá e coloco uma geladeira de 5 mil reais, mas ele queria uma geladeira de 50 mil reais. Sim. E aí ele vai ter que chamar depois a marcenaria, porque o nicho que eu deixei na cozinha para colocar a geladeira é para uma geladeira de 5 mil reais, não uma de 50 mil reais, que é duplex, que é triplex, quadriplex, sei lá o que for. Então, assim, eu acho que eu acho que tem uma parcela também a nossa força de vendas é o mercado das imobiliárias, tá? Sim. Ninguém tem, assim, capacidade de sair vendendo sozinho, nem as grandes construtoras hoje têm força de venda própria, tá? Então, eu acho que também é um pouco de zona de conforto para todo mundo. É zona de conforto para o vendedor, porque ele vende um produto que está pronto, embalado, mas aí o cliente compra aquilo que o cara tem. Ele, na verdade, acaba escolhendo o que é mais perto daquilo que ele gostaria de ter, e não o que ele efetivamente gostaria de ter. Sim. Tá? Praticidade, né? Fernando, então, assim, para até uma colocação antes, mitos e verdades, ser casado com uma arquiteta em casa, como é que funciona isso
Porque o construtor e o arquiteto estão ali, né, no dia a dia. Eu vou resumir numa frase, tá? Cuidado que tu vai responder. Não, com certeza, tá? Tô brincando. Eu diria assim, ó, isso serve tanto para o horário comercial quanto o horário residencial, tá? O parceiro, parceira feliz é sinônimo de um casamento feliz. Então, assim, isso vale para minha esposa, que é arquiteta, vale para o meu encarregado de obras, vale para o meu fornecedor e vale para o meu cliente. Se meu cliente está feliz com o produto que eu entrego para ele, o casamento vai durar eternamente. E vai gerar filhos, sejam novas obras. Tá? Eu vou usar uma frase que foi muito interessante, que veio uma arquiteta e um engenheiro, eles eram casados, participaram, e aí eles terminaram o papo de obra dizendo, foi amor à primeira obra. Achei muito interessante a frase. Foi também ou não? Não foi porque quando eu não conheci... Fizeram junto a primeira. Não, quando eu diria que o casamento profissional se deu 15 anos depois que a gente já estava junto. Então tá? não foi a gente trabalhava em áreas separadas. Não foi na primeira Talvez obra. tenha sido bom. Talvez se a gente começasse há 20 anos, 23 anos que a gente está junto, talvez não durasse tanto. Teria dado tá? certo. Fernando, para a gente concluir então, conselho rápido, objetivo e bem sucinto. Conselhos para quem está nos assistindo e está pensando em construir uma casa e vai te procurar, ou qualquer construtora, dá esse conselho para a gente encerrar então. Eu vou voltar à primeira pergunta, tá? Eu acho que o conselho se divide em 3 partes. Primeiro, contrate um bom profissional. Um profissional que você possa confiar, um profissional que responde tanto aos anseios da pessoa que vai construir, seja um construtor, seja um cliente final, e que também seja acessível a essa demanda. Tá? Segundo lugar, que tenha um bom executor de obra, seja o engenheiro, seja o encarregado, existem excelentes empresas que trabalham de uma maneira correta. O proprietário não é engenheiro, ele é uma pessoa que trabalha há 30 anos, que ele conhece, mas ao mesmo tempo ele sabe o que é certo e o que é errado fazer. E segundo, que ele compre os melhores materiais que o dinheiro dele pode comprar. Ele não adianta ele querer um porcelanato que custa R$500 um metro quadrado, que não cabe no orçamento dele, quando um de 100 pode resolver a vida dele e ele usar esse dinheiro para outras coisas dentro da obra. Então, essa digamos assim, é o conselho. Não meça a qualidade do produto final pelo preço das coisas, mas pelo valor que ele vai ter com relação ao que ele vai receber no final. Certo, Fernando, vamos concluindo então, quero te agradecer. O tempo é curto, mas foi muito bacana o papo contigo. Eu já tive a oportunidade de conversar contigo lá na tua empresa, uma bela construtora, sua esposa lá também, muito acolhedor lá. Muito bonito o teu escritório. Obrigado. Quero te dar os parabéns. Para quem não conhece, Xangri-Lá, o endereço? É Paraguaçu 855, em Xangri-Lá. Tá? Nós temos nosso escritório de arquitetura. A tua rede social? Minha rede social é Casa Nord, @Casa Nord, tanto no Facebook quanto no Instagram. Casa Nord com NORD no final, tudo junto. E nosso site, tudo está lá à disposição de quem precisar. E a gente está à disposição, que alguém queira bater um papo com a gente sobre obra, será bem-vindo. Inclusive, quero também te agradecer. Hoje completamos 96 construtoras, é um número importante para nossa carreira aqui de 1 ano e 5 meses, apesar de curta, mas muito expressiva em números, né? 189 profissionais, hoje concluímos, uma audiência muito legal aí, tanto no YouTube agora quanto na Nova TV AgroTour. Lembrando que esse episódio encerramos agora o 68, ele vai ser reprisado então na sexta-feira, na Nova TV AgroTour, para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, agradecendo então a audiência. Fernando, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. Portas abertas. Me sinto honrado de ter sido convidado para o teu programa. Eu espero que em outras oportunidades a gente poder conversar tão agradável quanto foi hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço. Agradecendo então a todos, me despedindo então, encerramos aqui o episódio, primeiro bloco com as arquitetas Roberta e Marilise, Roberta, e agora o segundo bloco com o Fernando também nos dando essa honra de estar com a gente nesse episódio 68. Muito obrigado pela audiência, Deus abençoe a todos, uma ótima semana e na próxima terça-feira já é tradição o podcast Papo de Obra. Muito boa noite.
Música